aqui, o Luiz é o superintendente da Associação Comercial. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a Associação Comercial e a gente vai um pouquinho mais aqui do... Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Associação Comercial Digital Centro. Tá? Em primeiro lugar, desculpa, nós estamos em obra aqui em reforma. Nosso elevador logo vai estar pronto. Obrigado. Nossa porta aqui também é na portaria da Rua. Só precisa responder depois. Também vai estar que aqui eu não pronto. consigo. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo Bruno, a toda a equipe dele, da Domênico, tá? O pessoal todo aqui presente, eu lembro todos os nomes, da nossa comissão de moedas digitais. Está sendo um sucesso a Associação Comercial, uma ideia nova, depois de 120 anos da Associação Comercial, a gente está dando uma virada na página, na história da Associação Comercial. E eles são responsáveis hoje por isso aí todos. Ontem tivemos reunião com o Alencar Busca, o nosso presidente, ele está muito animado, tá? Quer investir, quer apoiar o sucesso de vocês. Tá? Obrigado aí pela presença de todos, voltem sempre que não se necessitar. Passa a palavra para o Bruno novamente aí. Obrigado. Obrigado. Eu vou chamar agora o Sequia, está aqui. O Sequia é subsecretário da Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa do Estado de São Paulo. Está sendo da Associação Comercial. Está sendo da associação, está sempre aqui com a gente. Pessoal, boa noite. Queria parabenizar e agradecer, né, Luiz, por você ter aberto essa casa toda para os empreendedores, também para essa parte de inovação das moedas digitais, do Bitcoin. Bruno, parabéns por você e a equipe aí que está fomentando isso, né? É uma tendência muito forte, a gente precisa fomentar mais pessoas que discutam, criem, né, novos negócios em cima disso, questão de moedas, o próprio blockchain. É uma tendência que a gente precisa aprender muito rápido isso, né, para estar competindo com o mundo todo. Eu falo que até para governo essa coisa vai ser muito importante, essa nova tecnologia, esse novo jeito até de pensar, né, enxergar o mundo, é extremamente importante. Parabéns a todos e vocês possam contar com o nosso apoio, né? Depois até a gente pode ver, até tinha gente perguntando se tinha algumas linhas para apoiar a inovação, a tecnologia. Esse é o nome do dinheiro, pessoal. Então, dinheiro não, mas tem algumas linhas para inovação que é muito interessante, talvez algumas encaixem em algum momento que vocês estão no negócio de vocês. Mas hoje a gente também veio para aprender, né? Então, parabéns aí, pessoal. Valeu, obrigado. Pessoal, aproveitando que você quer falando de inovação, a gente vai ter uma pré-aceleradora aqui na Associação Comercial. Então, no último evento que a gente teve lá na sede, foi lá na Boa Vista, a gente avisou isso, anunciou. Então, no mês de dezembro, 1º de dezembro vai abrir a inscrição. Vamos pegar de 3 a 6 empresas. É a mesma aceleradora que está na PUC. A gente vai ter eles aqui, a Ignitions, então vai ser uma parceria Ignitions, a Associação Comercial de São Paulo Distrital Centro, que é essa casa. Então a gente vai começar com uma pré-aceleradora. Então, pré-aceleradora pega os primeiros 2 anos de uma startup. Então aí nesses primeiros 2 anos tem os programas do governo, então aí entra muita parte do Sequia e a gente vai apoiar as startups para que elas atinjam aí o objetivo. Então, inscrição aberta em dezembro. Primeira semana de janeiro a gente já vai selecionar as startups, vão ser de 3 a 6. E aí dia 8 de janeiro a ideia é que elas já comecem o trabalho aqui na Associação Comercial. Então também é uma outra oportunidade. Queria chamar o Domênico agora, uma salva de palmas, por favor, Domênico. Bom, boa noite, obrigado pela presença de todos. Bom, a gente já acho que precisa apagar a luz aqui, não tem como apagar parcial, então todo mundo se incomoda de ficar nesse para poder enxergar os slides. Hoje é a temática do Bitcoin antes do fork, né, da bifurcação que vai ter na rede. Então, como é mais focado em cima dessa temática, eu vou passar bem rápido por uma parte introdutória, né, só para colocar todo mundo na mesma página. E aí eu passo para a temática da noite de hoje, do encontro de hoje, que é inclusive para mencionar também esses encontros são mensais, né? E cada encontro é uma temática diferente, né, do Meetup do Bitcoin São Paulo. Agora sim. Então, eu tenho uma agenda aqui, eu vou começar falando essa parte, passar bem rápido aqui sobre Bitcoin e blockchain. Né?
falar aí sobre um problema que está sendo discutido por conta do fork, que é o problema da escalabilidade, né, aumento da capacidade de transações. Então, falar os tipos de fork que podem ocorrer, falar sobre o New York Agreement e o Segwit, que foi um acordo, né, que eles fizeram para todo mundo entrar no consenso da atualização da rede. E aí falar sobre agora os tipos de moeda que a gente tem, Bitcoin Core, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin 2x, e depois uma consideração pessoal minha que eu montei no final, que representa apenas a minha opinião. Boa noite. Então, bom, aqui, para falar de Bitcoin, eu destaquei aqui 5 características principais do Bitcoin, que fazem ele ser enxergado como uma moeda inovadora e que está atraindo atenção aí, ganhando os jornais e as revistas e os veículos de imprensa aí, principalmente esse ano, né, muito por conta da valorização e também por conta que já é uma moeda aí com 10 anos de uso, né, fundada em 2009, aí já no 9º ano, vamos começar o 10º agora, vai entrar no 10º ano. Então o Bitcoin é um software de código livre, open source, né? O código dele está disponível no GitHub, é uma plataforma de programação colaborativa, né, como se fosse um Google Docs, onde todo mundo pode editar junto, né? Só que a versão que é dada como oficial dentre todas as propostas que são feitas, a proposta está muito perto aqui. 100 é melhor, né? 100 é melhor? Sim, é melhor, eu acho. Bom, então voltando aqui. O Bitcoin é um software de código livre, open source, né? Todo mundo pode programar colaborativamente. Isso é muito bom em termos de programação, né? Você vê aí o Linux, o sistema operacional mais utilizado do mundo, né? Você pode achar que o Windows é usado, o Linux está em todos os servidores de aplicações do mundo, né? O próprio Mac é base kernel também, que é Linux, então você tem diversas versões do Linux, como se fossem forks mesmo do Bitcoin, né? do protocolo da tecnologia do Bitcoin. Então todo mundo pode editar junto, e isso é bom porque ele é auditável e transparente. Então, diferente de uma Microsoft que fecha o código e só ali tem a informação, se alguém acha uma vulnerabilidade, explora ela, até ad eterno, quando a empresa se sentir lesada, com código público e transparente, a vulnerabilidade fica exposta, é bem mais fácil dela ser corrigida, né? Porque ela é auditada por diversas pessoas, qualquer um pode ir lá e ler todas as linhas de programação que compõem o software, né? E ele é uma rede peer-to-peer, né? Uma rede ponto a ponto. Então, o modelo tradicional de rede, uma rede centralizada, a gente tem um único ponto de distribuição da informação, né? Que seria um servidor aí como um Facebook, por exemplo. Todo mundo se conecta ao Facebook, o Facebook conecta com as outras pessoas. E a gente tem um modelo descentralizado, onde você tem a redundância de informação em diversos nós. São o modelo de clusters, né? Que seria uma redundância no estilo que a Amazon faz, que ela põe o espelhamento da página tanto num continente, para você não precisar atravessar o planeta para chegar na informação, tem um espelho da informação mais próximo, né? Então aqui seria análogo à América do Norte, América do Sul, Europa, Oceania e etc, né? Só que os usuários ficam conectados apenas àquele ponto, àquele servidor. E aí você tem um modelo de uma rede distribuída, que é a rede do Bitcoin, onde usuários se conectam a outros usuários. Então, pelo default, pelo padrão do software oficial, que é o Bitcoin Core, o software nativo da rede, ele se conecta a outros 8 nós. Né? Então, cada usuário é conectado a outros 8 e assim a informação é repassada da rede. Isso traz uma velocidade maior também, né? E ele traz uma disponibilidade da rede 100%. Então, se uma parte da rede fica offline, toda outra parte da rede continua em pé. E o Bitcoin
traz uma questão muito forte na privacidade do usuário, né? Os usuários não são identificados com seu nome, com o seu sobrenome ou um identificador que possa levar a identificação deles pessoal pelo blockchain, porque o blockchain é um registro público de informações, né? Uma tabelona de Excel, assim, a grosso modo, onde todas as informações estão lá e todo mundo pode, inclusive, escrever e ler também. Né? Quem escreve é apenas os mineradores, mas todo mundo pode ler. Então, blockchain, ele contém todas as transações do Bitcoin desde 2009 até o último 10 minutos atrás. Né? Então, é gerado o conceito de hash, né? O hash é um identificador único, ele é uma cifra alfanumérica que representa aquela transação e tem o hash dos endereços também. Né? Então, uma pessoa ela é representada por essa cifra alfanumérica. Isso é praticamente descartável, pois a possibilidade de combinações diferentes de endereço é 2 elevado à potência de 256. São mais átomos do que a gente tem no universo hoje. Então, são descartados, a gente está só arranhando a superfície por enquanto o número de endereços podem ser gerados. Então, o endereço público é uma chave pública, uma parte de criptografia simétrica, ele já contém uma senha pré-determinada que é a chave privada dele. Então, tem um mantra aí na comunidade que é exchange na carteira, porque você só está em custódia dos seus bitcoins quando você tem a posse da chave privada. Então, aí realmente você desfruta da tecnologia do Bitcoin, de que é você ser seu próprio banco. Bitcoin, a grosso modo, é moeda sem banco. Então, você tem total condição de tecnologia e segurança por meio da criptografia de fazer a custódia do seu dinheiro com segurança. Ele é sem fronteiras, né, visto que não interessa se eu estou mandando para alguém que está do meu lado ou alguém que está do outro lado do planeta, a taxa de transação vai ser a mesma, né, paga ao minerador. Essa taxa é uma gorjeta, ela não é obrigatória, ela é opcional, né, mas ela é para acelerar a transação no sentido de você oferecer um incentivo econômico maior para o minerador, dar preferência para sua transação ser incluída no bloco. Né, e ela é fixa em valor de Bitcoin. Então não interessa se você está mandando 1 Bitcoin ou 1000 Bitcoins, que representaria milhões de dólares, a taxa é a mesma. Então isso traz uma economia de custo muito grande, né, para transações. Vou chegar lá na frente, mas hoje ainda é inviável você pagar um cafezinho com Bitcoin. Né? Então, uma taxa aí está em torno de 1 milibit, que representa aí R$24 na cotação de 24 mil hoje. Né? Então, R$24 de taxa. Até um TED, que é 9,50 no Brasil, sai mais barato, né? Mas para você fazer uma transferência internacional, né, de valor significativo, pagar um fornecedor na China de um container de $1 milhão, você tem uma economia de custo aí, porque hoje uma transferência internacional, o custo da transação é de 8 a 10% do valor. Então você manda 100, chega a 90, 92 do outro lado. E o Bitcoin é escasso, né? Isso que dá o valor dele. Quanto mais ele cresce, mais pessoas estão disponíveis a trocar seus bens e produtos, né, pelo Bitcoin, aceitar ele como moeda, e isso traz uma popularidade e reflete no preço. Por quê? Porque a quantidade de Bitcoins, a base monetária dele é limitada a 21 milhões de unidades. Né? Então, pode falar, 21 milhões é pouco, né, para uma moeda que quer ser global, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Né? Mas o Bitcoin é fracionável. Então aqui tem uma tabelinha com as unidades de Bitcoin, a menor unidade de Bitcoin é o Satoshi, né, a 8ª casa decimal. Então você consegue ter um Bitcoin dividido em 100 milhões de partes. Né? E essa menor unidade pode ser amanhã a unidade de precificação dos produtos e serviços. Bitcoin é só uma tecnologia, né? Porque tem um estudo que diz que o mundo tem hoje 20 milhões de milionários, né, que tem capital acima de $1 milhão. E se cada um deles quiser um Bitcoin, já não tem Bitcoin para todo mundo. Né? Então, provavelmente o Bitcoin não tem como aumentar essa quantidade. Hoje já tem 16 milhões e 600 mil em circulação. Né? Isso está hard-coded, que eles falam, está no algoritmo. Só trocando algoritmo, dificilmente a gente vai chegar num consenso para mudar a base monetária, porque vocês vão ver quão difícil é entrar em consenso na rede do Bitcoin. Né? E tudo isso graças à tecnologia do blockchain. Né? O blockchain é uma palavra que foi inventada, um termo, depois do Bitcoin. Né? O Bitcoin, o primeiro relato do software foi antes do software da rede ser lançada,
num artigo acadêmico chamado White Paper, né, onde explica o conceito do Bitcoin. E lá nesse White Paper ele não usa o Satoshi Nakamoto, que é o fundador, um pseudônimo, né, ninguém sabe quem criou. Ele não se pronunciou publicamente, então ainda não se sabe, né, 9 anos depois. E a criptografia se mostra muito benéfica nesse sentido também, pois ele era um libertário que fazia uso da criptografia e conseguiu manter sua identidade em sigilo. E muito por conta da descentralização também é um projeto que não precisa de líder. Então ele se manteve anônimo e ele não usou o termo blockchain no white paper, foi um termo apelidado depois pelo mercado. Ele falou no máximo em chain of blocks, né, que seria a cadeia de blocos. E essas são as características principais. Ele é um banco de dados, né, onde ele registra todas as informações. Depois pensaram que essa tecnologia podia ser aplicável a outras áreas, né, como registro de informações, nas diversas áreas, né, saúde, imóveis, serviço notarial, de cartórios, etc. Mas eles, inicialmente no Bitcoin, no protocolo do Bitcoin, ele só registra transações, né, valor, horário, endereço destinatário e o remetente. Então é um banco de dados distribuído, como eu já falei antes. Então cada nó da rede contém uma cópia inteira do blockchain, de forma que dificilmente a gente vai conseguir apagar todo o rastro de blockchain da Terra, pois tem milhares de cópias espalhadas pelo planeta, né, e ele é imutável, né, por conta do encadeamento de blocos. Como eu falei, o hash ele pode representar um endereço, uma transação ou um bloco, né, um conjunto de informação. Ele tem um identificador único, né, então eu posso tirar o hash do meu nome. Toda vez que tirar o hash do meu nome num determinado algoritmo vai dar o mesmo resultado, o mesmo digest, né, para quem é mais técnico. E digest seria uma palavra que até a tradução fica legal, porque é digestão, né, então depende do que é da comida, o resultado é aquele, não tem como ser diferente. Então o hash de um bloco é colocado no bloco anterior, o hash do bloco anterior é colocado no bloco seguinte, né? Então se você altera uma informação no bloco, altera o hash do bloco, que está inserido no seguinte, que vai alterar também o hash do bloco seguinte e assim diante, você quebra toda a cadeia e fica impossível de fraudar, né? Porque o Bitcoin exige confirmação de 6 blocos, mas não é a pauta de hoje. A pauta de hoje é o fork, né? O aumento da capacidade de transações do bloco. Então aqui a gente tem o Bitcoinzinho medindo aqui o bloquinho, né? Apenas para ilustrar. Então, esse é o problema que eles estão tratando como problema da escalabilidade, né? Como tornar a rede do Bitcoin capaz de registrar mais transações do que ela faz hoje. Né? Então esse é o bloco Gênesis, o bloco que deu origem ao Bitcoin. Né? Essa base monetária ela cresce de 10 em 10 minutos. Né? Inicialmente crescia de 50 em 50 blocos, Bitcoins pagos por bloco como recompensa ao minerador que fez aquele trabalho. Mas cada bloco é um conjunto de um registro de informações, que são transações. Então, como não tinha tido nenhuma transação, como que você registrar o quê? Então, esse foi o pontapé inicial da primeira carga de 50 bitcoins. O bloco Gênesis, eles são numéricos e sequenciais, né? Então ele é o bloco 0, e ele contém uma única transação, um input de 50 novos bitcoins para Satoshi Nakamoto. Ele foi criado em 3 de janeiro de 2009. E esse já é uma representação mais técnica do bloco, né? Ele é binário, então representa informações, aqui tem diversas informações, aqui tem uma anotação legal que ele colocou no primeiro bloco. Todo mundo consegue ter um campo livre para escriturar no bloco, que ele pode fazer uma anotação, geralmente coloca o nome do próprio minerador para identificar que foi ele que minerou aquele bloco. Mas aqui ele colocou a manchete do The Times, na época, que era Chancellor on brink of second bailout for banks. Então o chanceler britânico estava à beira de fazer o segundo resgate para os bancos, né? O banco quebrou, fez maus investimentos, quebrou, e usar o dinheiro, o governo usar o dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos para resgatar o banco, né? Que eles falam too big to fail, para tentar salvar a economia. Então, depois da crise de 2008, ele lançou isso muito como uma alternativa também ao sistema financeiro tradicional. E aqui uma representação mais ilustrativa do bloco. Né? Então, o bloco ele contém o cabeçalho e as transações inputs, que são entradas, e outputs. Né? Então, você pode ter uma transação onde você soma o saldo de vários endereços, agrupa e manda para um,
ou você pode ter um único endereço, uma única transação mandando para vários, né? Isso que faz a transação ficar mais barata ou mais cara, porque é isso que aumenta o tamanho dela, os bytes que ela ocupa dentro de um bloco, né? Então, e não o valor da transação, isso é irrisório, né? Se é 1 Bitcoin, se é 1000 Bitcoins. Só que esses blocos são limitados arbitrariamente no código por uma função estática, que é max block size igual a 1 megabyte. Né? Então, praticamente aquele disquete que a gente conhece, né, era de 1.44, que já virou museu, é maior, cabe mais informações do que um bloco de Bitcoin. Né? Só que tem sido suficiente. Né? Então aqui eu tenho um gráfico, né, do aumento do tamanho. Aqui é 1 megabyte. E o que aconteceu quando a gente chegou em um tamanho de 1 megabyte? Não cabem mais transações no bloco, elas precisam ficar aguardando o próximo bloco. Talvez elas não sejam confirmadas em 10 minutos, elas vão demorar 20, ou 30, ou 40, ou 50, para a primeira confirmação, que já é assim, 90% do caminho, mas você só consegue gastar o fundo do Bitcoin acima de 6 confirmações. O Bitcoin, a notificação é instantânea, se eu pegar e mandar já pisca na hora, você recebeu, só que você só vai conseguir gastar ele, né, depois de uma hora, que é quando a rede faz a verificação de que realmente aquele saldo que você recebeu é um saldo quente, né, a pessoa realmente tinha aquele valor para te enviar. E aí a gente tem o chamado mempool. Né? O mempool, aí, tentando traduzir, seria uma piscina de memória. Né? Então é onde as transações a serem confirmadas, uma tradução melhor. Só para checar, essa confirmação ele chega no final do primeiro ciclo, é isso? Isso, depois de 10 minutos. Ou você está no meio do próximo bloco que a sua transação, que o minerador incluiu a sua transação. Só que ele dá preferência para as transações de taxa maior. Como as pessoas estão mandando milhões de dólares via Bitcoin, o cara não liga de pagar 100 dólares de taxa. Só que você não vai pagar 100 dólares de taxa para comprar R$1.000 em Bitcoin. Tem uma fila então? Tem uma fila. E essa é a fila, o mempool. Eles estão aguardando o mempool. Né, é uma piscina porque o minerador ele vem e pesca a transação que está oferecendo uma taxa maior como gorjeta para incluir no bloco. Né, então aí a gente teve picos, aí, quando mais foi discutida a escalabilidade aqui em junho, de 175 mil transações aguardando serem confirmadas. Né, e aí agora, recentemente, com o cancelamento do fork, a gente está tudo hoje aqui, mas o fork foi cancelado. Né, porque a gente continuou a temática do meetup. Né. Então aqui a gente tem um novo saldo aí para um recorde de transações aguardando confirmação. Né. Então hoje eu tirei aqui era live, era umas 6 da tarde, tinha 90 mil transações aguardando, né? Então dá uma média de 31 transações por segundo. A rede do Bitcoin ela consegue registrar umas 7 por segundo, né? Porque dada a média que uma transação ocupa no bloco, o tamanho, e dado que o bloco é limitado ao megabyte, cabe em média de 500 a 1000 transações no bloco. O problema seria resolvido se tivessem mais mineradores? Não, é limitado aos blocos, e os blocos são limitados a 10 minutos. Isso é uma média também, porque é um ajuste da dificuldade da rede com o poder de hash power do minerador. Mas esse ajuste é feito automaticamente pelo código, de forma que esse intervalo permaneça em 10 minutos. Né? Tem uma pergunta ali atrás. Os dois picos que aconteceram são especulativos, então. Isso, eles chamam de ataque à rede. São transações spam. Né? Tu não conhece spam aí, que a pessoa manda 10 milhões de e-mail para todo mundo, né? Isso está acontecendo com a rede. Então o pessoal do Bitcoin Cash, do Bitcoin Gold, né? Os desenvolvedores estão atacando a rede do Bitcoin dado como original até hoje, pois é um software aberto, então é o mercado que vai dizer qual que é o verdadeiro Bitcoin, mas eles estão atacando no sentido de congestionar a rede. Né? Fala sobre o mapa, né? Não, aqui é o mapa apenas da onde estão vindo as transações, né? Então está concentrado na Europa, é isso que eu estou vendo? Para vocês verem que são transações, exatamente, são transações concentradas e não algo global como uma demanda da rede, algo específico como um ataque. E não na China, né? É isso que eu estou vendo aqui. Não na China, porque muitos deles são chineses e não querem se queimar. Então ele sai do gráfico. Não, aqui é de transações, aqui o Bitcoin foi proibido na China também, né, recentemente, então tem aí também
E aqui o valor médio de uma transação. Como eu falei, o Bitcoin ele servia para mandar cerca de 500 mil dólares, né, e hoje ele está sendo usado para mandar em média até 2 milhões e 250 mil dólares, né, média por transação. Então os mineradores estão faturando mais. Isso, então as pessoas estão os usuários estão mais dispostos a pagar uma taxa cada vez maior. Né? O que são esses mineradores? Mineradores são os validadores do bloco, né? É o pessoal que faz o trabalho de escrituração. Esse trabalho de escrituração do bloco ele é feito com sorte, né? Então a pessoa tem que achar um hash válido para a informação que está naquele bloco, um hash arbitrariamente com o maior número de zeros no início. E dada o tamanho, a possibilidade de combinações, isso é dificílimo, né? Então o validador ele fica por tentativa e erro. Então quanto maior o poder de processamento dele, mais ele tenta em menos tempo. E aí aumenta a chance dele. Né? Só que qual o hash, quem vai ser o escolhido a descobrir o hash válido, como a tentativa e erro é pura sorte. Como uma loteria, onde quem concorre com mais bilhetes aumenta a chance, mas na hora do sorteio todo mundo tem a mesma probabilidade probabilidade não, tem a mesma chance, mas a probabilidade, né, é maior de quem tem mais. É que nem a corrida do Uber, que ele só vê o destino depois que ele aceita a corrida. Não sei como funciona. Não, vai saber o valor médio das tipo... O blockchain ele é público, né? Então, você sabe os valores. em termos de valores em Bitcoin, aí você tem que fazer um cruzamento com os valores em Bitcoins enviados e o valor da cotação da época, né? Por isso que Então o minerador esses pode gráficos... escolher, ele fala, só quero tentar a hash que a transação esteja acima de tal valor. Não, ele já escolhe as transações que estão pagando maior taxa, que estão a confirmar lá no mempool, fala, são essas transações que eu vou incluir no meu bloco. Eu preciso encontrar um hash que seja válido para essas transações. Né? E esses gráficos eles foram tirados de um site que é o blockchain.info. Né? Então ele é um chamado explorador de blocos. É um Google onde tem um campo de pesquisa que você pode pesquisar qualquer informação dentro de um bloco. Porque eles mantêm um nó, o que a gente chama de full node, né? um nó com todas as informações do blockchain completo, né? Que hoje, por exemplo, no celular já ficou inviável você guardar um blockchain no seu celular, porque ele está em cerca de 140 gigas, aumentando de 1 mega em 1 mega, só que ele vem desde lá de 2009. Então aqui a gente tem o gráfico da taxa, né? O custo de uma transação. Então ele está em dólares, né? Então, aqui esse pico aqui foi em 2014, muito quando teve aquela alta de 1.100 para 1.200 dólares, né, com a quebra do Mt. Gox. E teve também uma disponibilidade muito grande de se enviar o dinheiro rapidamente pela rede e não ficar aguardando confirmações, vista a alta demanda. E recentemente agora a gente tem também um aumento no custo da transação aqui de 50 dólares, né, praticamente o valor médio pago de taxa. Né. Só que aqui eu tirei um gráfico muito interessante também, que é o tempo médio de confirmação, né, para mostrar que realmente é um spam tentando congelar a rede. Coisa que eles gráficos anteriores mostram que tem aumento da demanda, né, mas seria uma demanda legítima ou seria uma demanda artificial, né? Então mostra que ele tem uma volatilidade aqui, mas ele mantém uma média entre 10 e 20 minutos aqui de confirmação, que seria o primeiro bloco ou o segundo, né? E a gente não vê aumentando aí para cerca de horas e dias, fica muito em cima, também porque acaba sendo compensado com o usuário que tem a necessidade, ele não vai correr o risco, ele aumenta a taxa, porque ele, assim, você pode mandar, não tem o risco da transação não ser confirmada, tem o risco de perder o custo de oportunidade ali, às vezes você está com Bitcoin para vender na sua carteira, quer mandar para a exchange para aproveitar o preço alto, você não vai ficar esperando para chegar no dia seguinte que o preço não vai mais estar, o mercado já vai ter esfriado, entendeu? Então é mais esse custo de oportunidade que a pessoa abre a mão aí para pagar uma taxa maior. E aí a gente tem aqui a necessidade da escalabilidade, então de aumentar a capacidade do número de transações do Bitcoin. E para isso, quando você tem uma atualização de software, você pode fazer ela de dois modos, né? 2 forks. Fork é uma palavra comum para qualquer software livre, né? De código aberto, como é o Bitcoin. Então, quando você tem uma atualização, fork nada mais é que uma atualização de um software. Né? E aí você tem 2 tipos de fork, o hard fork e o soft fork. A diferença entre eles é que o hard fork ele torna a versão nova da atualização desse software incompatível com as versões anteriores, né?
E o soft fork, ele é uma atualização que mantém a compatibilidade com as versões anteriores. Né? Então, no caso do Bitcoin, o que está sendo discutido são hard forks, pois eles separam a rede. Né? Porque o usuário, no caso, os validadores da rede, que é quem faz a segurança da rede, fornecendo hash power, né? Fornecendo poder de mineração para a validação das transações, ele vai escolher qual versão do software ele quer rodar. Né? E se ele se mantiver na versão antiga, ele não vai estar na mesma rede. Né? Então a rede vai ser separada. Só que a rede continua tendo as mesmas características. Todo mundo tem endereço, tem o mesmo saldo. Então aí se fala de uma distribuição aí de moedas, né? Almoço grátis para os libertários. Né? Então, com o hard fork você passa a ter moeda tanto na rede da versão antiga quanto na rede da versão nova, a mesma quantidade, né? Não é que a moeda está sendo dividida, né? O que está sendo dividido é a rede, né? O Bitcoin não vai valer metade do valor, nem nada parecido aí que a imprensa às vezes comete algumas gafes, né? E aí a gente tem aqui também dois tipos de fork, o US e o MASP, né? US é o User Activated Soft Fork. E o MASP, o Miner Activated Soft Fork, são termos dados para a rede do Bitcoin, né? Porque o conceito de mineração é mais aplicável ao Bitcoin, que seria o usuário, ele pode, por conta própria, rodar um software que rejeita a nova versão, né? Ou a antiga. Então ele também tem poder de voto, né? Porque se o usuário não usar aquela... Por mais que o minerador, todo mundo vá e atualize, né, que seria o Miner Activated, o minerador escolhe atualizar, beleza. Só que, e se o usuário não for contra? Ele também pode rejeitar aquela atualização. Né? Então seriam dois conceitos aí que a gente tem de opção que o minerador tem para, tanto o minerador quanto o usuário tem para aceitar essa atualização. Então seria uma forma de voto. É uma forma de voto, por isso que se fala no consenso, né? A palavra consenso aí virou um termo aí dos mais falados aí na comunidade do Bitcoin. Né? Por que consenso? É uma pergunta bem pertinente aqui para o nosso slide. Hoje a gente tem 10.674 nós da rede do Bitcoin, 10.674 cópias completas do blockchain, fornecendo informação e alimentando os usuários da rede com informação do bloco. Só que tanto os usuários, os mineradores, né, os nodes no caso, que é a tradução de nós da rede, eles têm todos esses softwares diferentes, grupos de desenvolvimento diferentes para escolher para fazer parte da rede. Então aqui a gente tem 13 softwares, só que todos esses softwares, por mais que ele tenha alguma diferença, as regras pétreas da rede são concordadas e todos eles seguem as mesmas regras, né? Qual é a diferença? Tem diversas diferenças, né? O Bitcoin ABC, por exemplo, é um grupo que vota pela escalabilidade do bloco, o aumento on-chain, que seria aumentar o tamanho do bloco, né? Trazer realmente todas as transações para dentro do blockchain, né? Seja o valor dela pequeno ou grande. E outros grupos têm outras diferenças, alguns são para servidor, não tem carteira GUI, que eles chamam, que é Graphic User Interface, né? Não tem um app para você usar, é mais para aplicação de back-end e etc. Né? E tem várias diferenças, não vou entrar em detalhe de cada uma. Mas aqui tem a representação lá, gráfica, um gráfico de pizza aqui do Bitcoin Core. Ele é o software dominante da rede, né? O grupo de desenvolvimento que eles se dão como grupo oficial, né? A comunidade dá eles como grupo oficial, pois o Satoshi Nakamoto ele só esteve ativo na comunidade do Bitcoin nos anos de 2009 e 2010. Em 2011 ele já tinha saído de cena, ele largou o projeto na mão da comunidade. Só confirmar um entendimento, cada uma dessas coisas não é diferente? Não, é uma versão de software diferente que você pode rodar para fazer parte da mesma rede e todas essas são aceitas como válidas. Né? Quais são as nuances de cada uma delas? Tem algumas diferenças, mas elas não impedem o funcionamento do software na rede. É quase como se fosse um browser diferente. Exatamente, um browser. Exatamente, todos eles acessam a internet. Eu entendi que é errado dizer, por
quando há um fork, um hard fork, você cria uma nova moeda aproximada, né? E outra coisa, quando você cria um fork, não existe incompatibilidade mesmo na mesma plataforma de Bitcoin, já que um bloco é 1 mega e o outro é 2 megas? Exatamente, a rede vai ficar dividida. Então, só para voltar tudo aqui no comecinho, que esqueci de fazer uma consideração. Na página do GitHub original, se for aqui no botão fork, já tem mais de 10 mil. Né? Então, são pessoas que deram fork no código Bitcoin para mudar. Por exemplo, o Litecoin é o primeiro fork do Bitcoin. Né? Ele foi feito por um ex-engenheiro do Google, Charlie Lee, que olhou o software do Bitcoin e falou, pô, vou copiar e mudar o nome e algumas outras características, como o tempo de confirmação do bloco, o número máximo de unidades, e lançar como outra moeda. Então, assim, esses estão sendo discutidos muito pelo poder político que esses grupos desenvolvedores têm na comunidade, né? Por isso que está ganhando tanta dimensão a questão do fork, porque senão seria passado e ninguém ia nem perceber, né? E também pela necessidade de escalabilidade, pois essas versões do fork trabalham em cima do problema da escalabilidade, né? E não Bitcoin Blue, Gold ou qualquer outra cor, né? Então, voltando aqui, são os softwares que você pode rodar, uma adoção massiva e o software original, do qual o grupo do Bitcoin Core é o grupo que programou em conjunto com o Satoshi Nakamoto durante o ano de 2010. 2009, a criação, Satoshi Nakamoto era o único programador, 2010 já tinha mais gente no barco dele, e ele saiu desse barco e deixou só essas pessoas, esse grupo do Bitcoin Core. Né? Outros grupos têm aí outras propostas. Né? Então, aqui é o gráfico que representa os mineradores da rede, né? Como eu falei, as pessoas que têm é o notário da vez, né? A gente pode fazer essa analogia, é o cartório que tem o privilégio de, naquele bloco, ser quem vai registrar aquela informação. E para isso, ele precisa depender de um poder computacional muito grande, para, por sorte, encontrar um hash válido, beleza, e ele ganha também um incentivo econômico, que é o block reward, a recompensa pelo bloco. Como eu falei, no bloco inicial era de 50 bitcoins, e a gente tem um evento a cada, em média, 4 anos, que é o Bitcoin Halving, que corta a recompensa do bloco pela metade, então já cortou para 25, hoje a gente tem uma recompensa de 12,5 bitcoins por bloco, né? E só que o valor é cada vez maior. Então a criação dos bitcoins ela é inversamente exponencial, né? Então cada vez vai ficar mais difícil, mais longe de se chegar ao fim, né? Como se a gente, quanto mais perto do destino tivesse, menor a velocidade, né? Então a gente tem aí uma estimativa que em 2040 a gente já vai ter 99% dos bitcoins em circulação, e esses 1% vão demorar mais 100 anos, só que seriam terminado de minerar o bitcoin em 2140, né? Aí o minerador, o incentivo econômico dele passa a ser apenas as taxas da rede, que são das transações que foram incluídas no bloco dele. Então aqui, esse é o poder da descentralização, né? Esse gráfico representa isso. Quanto mais dividido for esse gráfico, mais forte é a rede, porque ela é mais descentralizada. Então um único indivíduo não tem um grande poder sobre a maioria, né? Então aqui a gente tem esses grandes pedaços, são as pools de mineração, né? O que seria uma pool de mineração? Vários usuários mineradores conversam entre si antes de conversar com a rede. Como se tivesse eu e o Bruno na pool, eu chutasse hashes ímpares e ele chutasse hashes pares, com a certeza de que eu não ia estar fazendo o mesmo trabalho que ele, né? Então otimiza o trabalho perante a rede, né? E todo mundo recebe a recompensa conforme o seu poder computacional. A rede, ela premia o minerador aleatoriamente a cada 10 minutos. Só que a pool, ela premia o minerador conforme o trabalho. Quanto mais você trabalha, maior a sua recompensa. Não interessa se você tentou 1 milhão de vezes e nenhum hash acertou. O Bruno tentou uma vez, a primeira vez que ele tentou ele acertou, eu vou receber 1000 avos, ele vai receber 1 avo, né? O pool, eu sei que está falando da distribuição, tá? O pool seria uma cor, certo? Aí eu assim, na rede, o pool é visto como um minerador. É um minerador grande, tem muita gente dentro. Isso, exatamente. Perante a rede era um único indivíduo. Aí o que acontece? A cada 10 minutos, ele vai dando 12,5 minutos. Isso, a cada 10 minutos, provavelmente algum desses aqui vai ganhar
Oi? É um deles só que vai ganhar. Um só. Então, mas aí, se tiver um que é mais rápido, vai todo ganhar. Não, porque é aleatório, é a questão da loteria. Você está concorrendo com mais bilhetes, mas o hash que vai ser escolhido, posso tentar na primeira vez e conseguir, entendeu? Aí não é tipo só o mais rápido que ganha. Não, ele tem, como a emissão do Bitcoin é descentralizada, que é uma outra característica fundamental da rede, né, ele não tem um banco central que é quem é responsável pela emissão. Todo mundo pode criar os Bitcoins, né? Então, essa emissão, para ela ser justa, ela é feita aleatoriamente, né, como recompensa para quem está despendendo trabalho e ajudando a rede a validar as transações. Quais são os países que mais relevância de mineração? De mineração é a China, né? Hoje China e Estados Unidos. Oi? Percentual. Não sei te falar assim de cabeça, precisaria pesquisar aí, mas com certeza tem essa informação. A China foi banida? Foi banida a negociação de Bitcoin nas exchanges, que são pontos centrais de controle. Quando as exchanges eram empresas, né, abertas na China, eles conseguem chegar na empresa e falar, você tem que iniciar a sua operação. Mas o Bitcoin, a natureza do Bitcoin como peer-to-peer, torna impossível de você parar o uso do Bitcoin. Então não tem uma regulamentação que vai ser capaz de impedir o uso. Pode tornar ilegal, mas impedir o uso é impossível. Por exemplo, o governo pode chegar e fechar uma grande... É uma rede própria, né? Então, por mais que você tente desligar a internet, ela é uma rede separada. Na internet ela opera no protocolo HTTP, né? Como tem outros protocolos, FTP, para envio de arquivos, o Bitcoin é também um protocolo, ela é uma rede própria, né? Então, a gente não precisa nem de internet. A Blockstream, uma empresa americana, lançou até um satélite já, que tem um nó de Bitcoin no satélite, e ele dá as configurações que você pode pegar um prato assim, aquela anteninha da Sky, né? Colocar apontado para a coordenada certa e receber sinal de Bitcoin, né? Para você propagar transações e também receber transações. Então você não precisa mais nem de internet para... O ponto é o seguinte, assim, por exemplo, uma grande mineradora da China, o governo vai lá, interdita ela, fecha, dá um shutdown e data sempre dela. Vai diminuir a concorrência na rede. Então isso vai migrar para outro lugar, certo? Não, já está todo... Eu entendi que era se ele desligar o computador, o poder computacional não vai migrar para lugar nenhum, ele só vai deixar de existir, né? Talvez a rede fique mais lenta por questão da dificuldade de ter aumentado conforme o poder de mineração, né, para manter a média de 10 minutos, então demore aí 10 minutos, mas essa regra ela se ajusta, né? Então a partir do momento que a dificuldade for maior do que o poder computacional, para a média de 10 minutos, a dificuldade também diminui, né? Então ela é reajustada, se não me engano, a cada 2016 blocos, mas não tenho certeza dessa informação. Então, tudo no tempo, no mundo do Bitcoin, é em blocos, né? Essa data assim, o fork do Bitcoin vai ser em 15 de novembro. Isso é uma data estimada, dada que o bloco demora 10 minutos para sair. Na verdade, o hash vai ser feito arbitrariamente no bloco número X, né? Então, a contagem de tempo em Bitcoin é sempre em blocos. E aqui, qual que é o poder da descentralização? Torna a rede mais segura, visto que um usuário não tem tanto poder político em impor sua vontade sobre a rede, só que ela também torna o consenso, né, todo mundo concordar numa atualização muito mais difícil, pois você tem muito mais pessoas para entrar em acordo, né? Então aqui foram dois eventos, né, duas grandes conferências que tiveram de Bitcoin, uma em 21 de fevereiro de 2016 lá em Hong Kong, né, que eles chamaram de Bitcoin Roundtable Consensus, onde grandes empresas globais, né, BitPay, Coinbase, empresas chinesas como OKCoin e mineradoras como a Bitmain, principalmente, né, entraram em acordo de que seria necessário escalar o Bitcoin, que seria necessário mexer em alguma regra do Bitcoin que essa alteração tornaria ela incompatível com a versão anterior, ou seja, gerando um hard fork, né? E essa discussão se estendeu aí durante quase 2 anos, né? E em fevereiro desse ano, em maio desse ano, desculpa, a gente teve a Consensus em Nova York, né? Que é promovida pela CoinDesk, que é um principal veículo de imprensa hoje
cobertura de notícias focadas no mundo das criptomoedas, né, Bitcoin, blockchain. E eles promovem esse evento Consensus. Hoje é o evento de maior prestígio na comunidade, né? E todas as grandes empresas estavam lá e eles aproveitaram a oportunidade para tentar entrar no acordo, né, da escalabilidade, com a proposta de ativar o Segwit, né, que eu vou falar nos slides seguintes, em agosto, que 1º de agosto deu origem ao fork do Bitcoin Cash, e também em novembro de aumentar o tamanho do bloco para 2 megabytes, né, dobrar o tamanho do bloco. Então ficou acordado, isso foi chamado de New York Agreement, né, NYA, e os mineradores passaram a escrever não só o nome deles no bloco, como o nome deles seguido pela sigla NYA, significando que ele dava apoio, né, uma espécie de voto, aquele campo que eu falei do Chancellor on Brink of Second Bailout, do bloco Gênesis. Né? Eles usam aquele campo também para votar sua intenção perante a rede. Né? Então aqui no GitHub tem os chamados BIPs, né, que é Bitcoin Improvement Proposal, né, no plural. São propostas de melhoria do Bitcoin. Né? Então, as regras que o software roda, apesar dela ser pública e transparente, qualquer um poder programar, não é porque você escreveu lá na sua casa que todo mundo aquilo vai passar a valer. Né? Você monta um documento chamado BIP, com a sua proposta de melhoria, falando, ó, tem que apagar a linha tal, tem que trocar essa linha por essa função, e etc. Então são feitas essas propostas de melhoria. Né? Isso aqui qualquer um pode propor, e a partir daí ela é dada uma numeração e é passada a se votar para a adoção daquele BIP numa atualização futura. Alguns BIPs são soft forks, né? Continuam tornando a rede compatível com as versões anteriores, outros geram hard fork, tornando as redes incompatíveis. Então, aqui esse BIP 141 ele é a proposta do Segwit. Segwit é uma abreviação para Segregated Witness, né, que seria uma testemunha segregada. Então, no tamanho do bloco, a gente tem a questão da assinatura da chave privada de quem está validando uma transação. Né? Isso ela ocupa muito espaço na transação. Né? Então, faria com que o tamanho da assinatura fosse menor, né? Cabendo, então, a transação ficando menor, automaticamente ia caber mais transações nesse tamanho limitado de 1 megabyte. Né? Então, entre outros fatores, corrigir o problema da maleabilidade, que é o problema que está no próximo slide. O problema da maleabilidade, ele foi exposto na Black Hat 2014, que é uma feira de hacking, né, nos Estados Unidos, e ele não tinha sido corrigido desde 2014 até agosto de 2017. Né, que se você tiver um ataque man the middle, que seria um interceptador nessa rede peer-to-peer, que é ponto a ponto, ele consegue alterar a transação, o hash da transação, de forma que ele é errado, né? Ele não representa a transação, mas ele é visto como válido pela rede. Então ele invalida aquela transação, né? Então ele consegue impedir uma transação de ocorrer. Isso é dificílimo de fazer, precisa de um conhecimento técnico, não traz risco para o usuário final, né? Mas era algo que precisava de correção, né? Por ser um bug conhecido e ter sido uma vulnerabilidade exposta. O Segwit corrige principalmente esse problema da maleabilidade, e no final eu vou falar por que os chineses não gostam dessa correção. E ele também permite as Lightning Networks. As Lightning Networks seriam também as chamadas sidechains. Então esse gráfico aqui é uma representação da Blockstream, né, que ela já desenvolve essas soluções da... Blockstream é a controladora da BitPay, né, que é um gateway bem famoso de Bitcoin, inclusive Xbox, Steam, todos usam o sistema da BitPay para aceitar Bitcoin. Né? Agora vocês podem usar também, fazendo meu jabá aqui da Economit, que é a minha plataforma, né? No final eu vou explicar como funciona. Então o que seriam essas sidechains? Essas sidechains seriam uma analogia a uma câmara de compensação, né? Então você compensa essas transações num blockchain separado, né? E apenas, por exemplo, na virada da noite que ela conversa.
né? Então, durante o dia, as transações ocorrem comuns e elas são agrupadas e só o que mudou, né? Assim como tem o compulsório bancário, né? Se eu faço uma transação que é do mesmo banco, apesar de cair na hora, né, via TED, o banco só vai, tem várias transações entre bancos todos os dias, né? Então, por exemplo, eu recebi 100 milhões do Brasil, sou Banco do Brasil, eu recebi 100 milhões do Bradesco hoje, só que meus clientes do Banco do Brasil mandaram 90, então o Bradesco só ficou me devendo 10, então ele me manda 10, não precisa trafegar tanto dinheiro pela rede, né? Então seria uma analogia aí boa para a solução que eles falam desse tipo de escalabilidade. Então isso aqui seria uma solução pro cafezinho, né? Pois vai ter Lightning Networks que operam com taxa zero, né? Então você opera microtransações, né, satoshis, você envia com taxa zero, só que na verdade você escritura, por exemplo, como se você mandasse no blockchain um Bitcoin para uma sidechain, para uma Lightning Network, né? E esse Bitcoin é uma transação que foi estar no blockchain, mas uma vez no sidechain, você consegue usar esse Bitcoin aos poucos, né? Eles vão sendo compensados apenas ali e esse registro é um registro paralelo, né? Essa é uma solução de escalabilidade, é a solução defendida pelo Bitcoin Core, né? Que seria não sobrecarregar a rede com microtransações, né? Deixar a rede para grandes valores. E essas microtransações não teriam uma necessidade tão grande da comprovação da veracidade de, o Cono comprou um cafezinho em 2013 e está aqui imutável para sempre. Essa informação não é relevante, né? Então ela pode ficar aí numa blockchain que não tem tanta segurança da informação, né? Uma rede paralela. E a rede principal, grandes valores, seriam registrados de forma imutável, como as características do blockchain, na blockchain principal, né? Essa solução de Segwit, ela primeiro foi testada já no Litecoin, né? Tanto Segwit quanto Lightning Network. Litecoin, apesar da rede do Bitcoin ter tanto a mainnet, que também chamada LiveNet, que é onde ocorrem as transações de valores reais, ela também tem uma rede para desenvolvedores, que é a Testnet, né? Então essas alterações são testadas primeiro na Testnet, né? E agora a gente tem aí um outro teste que a comunidade está fazendo, que é testar na LiveNet do Litecoin, pois envolve valores menores, mas também é uma produção real, né? Então, antes de soluções de escalabilidade serem aplicadas na LiveNet do Bitcoin, né, e trazer uma consequência e um risco monetário grande, ela é testada tanto nas testnets, né, como também na LiveNet do Litecoin, pois o código dele é muito semelhante ao do Bitcoin. Então aqui a gente tem uma linha do tempo da ativação do Segwit, né, começou no BIP 91 em julho, com os mineradores começando a rejeitar blocos que não sinalizavam o Segwit, né, a dificuldade ajustou, né, da mineração, pois teve após o fork, o poder computacional, o minerador ele pode escolher qual software ele vai rodar, né? Então, se ele roda o software novo, ele está fornecendo poder computacional para uma rede. Se ele roda o software antigo, ele está fornecendo poder computacional para outra rede. Então, houve realmente uma divisão no poder computacional, né? E a dificuldade ela é ajustada só um tempo depois. Então, aqui a dificuldade ajustou, né? Então, tem sempre um risco na mineração, porque cai o poder computacional, aumenta a dificuldade, então o minerador ele vai para onde ele tem uma recompensa maior, né? Se o valor do Bitcoin Cash está mais lucrativo do que do Bitcoin, ele vai minerar Bitcoin Cash, ele procura sempre um incentivo econômico, né? E aqui, vindo até agora no final do ano, que era a ativação do Segwit, né? E agora em novembro, que o gráfico aqui não contempla, mas o aumento do bloco para 2 megabytes. Aqui depois a gente disponibiliza os slides para todo mundo, então essas informações mais técnicas podem ver com calma em casa, né? BIP? É BIP, né? BIP é o Bitcoin Improvement Proposal, né? Eu cheguei a comentar aqui, que é a proposta de melhoria do Bitcoin, né? Então, tem proposta de melhoria para tudo, inclusive para mineradores rejeitarem blocos que não sinalizavam o BIP 141, é o BIP do BIP. Então, BIP 141, a proposta de implementar o Segwit, o BIP 91,
a proposta que fazia com que os mineradores, aceitando essa alteração proposta pelo BIP 91, rejeitassem os blocos que não eram ativados já com o SegWit, continuavam sem essa questão da alteração do protocolo do SegWit. É bem técnico, assim, a questão, quem tiver curiosidade pode ler o BIP 141, né? Tem várias alterações, as principais, como eu falei, é a correção da maleabilidade, né? E a questão do tamanho da assinatura, que faz a transação ficar menor e caber mais transações no bloco de 1 mega, né? Então, o fork a atualização do SegWit, ela foi feita em meados ali do final de julho, né? E ela tinha que acontecer até 1º de agosto. Então, 1º de agosto foi aí uma data marcante, ficou noticiada na imprensa, né? 1º de agosto está chegando, tal. E os mineradores, aquele grupo, né, de descentralização que tinha que entrar em consenso, ele realmente, por mais difícil que pareça, ele entrou em consenso. E a rede do Bitcoin, ela foi atualizada sem que houvesse um fork na rede. Só que a gente teve um grupo de chineses que politicamente falaram, não, a gente concorda com outra proposta de melhoria. E se aproveitaram desse momento de fragilidade da comunidade para impor o fork que eles fizeram no Bitcoin Cash. O fork do Bitcoin Cash nada mais é do que um dos 10 mil lá, né? Então, eles aproveitaram e fizeram assim. Até então, os forks davam origem a uma nova rede, que começava a mineração do zero, né? E eles fizeram diferente, que eles quiseram pegar a comunidade de Bitcoin que já tinha Bitcoin. Então, quem tinha Bitcoin na rede do Bitcoin ia ter a mesma quantidade na rede deles a partir de 1º de agosto. O saldo que você tinha no bloco, 478.559, você passou a ter nas duas redes. A partir desses blocos, transações e saldos começaram a caminhar independente, né? O que você faz numa rede não reflete na outra. Mas até esse bloco, né, nessa linha cronológica, o histórico de transações era o mesmo nas duas redes, né? Então eles lançaram o Bitcoin Cash, né? Ele inicialmente era para ter o mesmo valor, mas logo de cara o mercado já precifica ele lá embaixo, né? E ele estava aí em cerca de... Eu consegui vender os meus a $800 antes que ele caísse para 300, né? E agora, muito por conta do cancelamento do fork, o aumento de 2 megas, voltou a se falar no Bitcoin Cash, ele voltou a estar em pauta e aí o valor explodiu, aí a gente chegou a ver aí quase $2.500, o valor de 300 para 1.000, assim, em questão de 6 horas, né? E uma especulação absurda, né? Muito artificial por conta dos desenvolvedores, né? Um dos apoiadores do Bitcoin Cash é o Roger Ver, né? Ele é um investidor milionário, né? Uma figurinha aí da comunidade, ele é americano, e só a transferência de bitcoins que ele fez para Bitfinex, né, para vender Bitcoin, tido como o original, né, o Bitcoin Core, trocar para Bitcoin Cash, foi uma transferência que enviou 250 mil Bitcoins para despejar no mercado, né, tanto para trazer o preço do Bitcoin para baixo, quanto para levar o Bitcoin Cash para cima, né. Então, e outro apoiador é o Jihan Wu, que é o founder e CEO da Bitmain, que hoje é a maior indústria de Bitcoin no mundo, que eles são os fabricantes das placas de mineração ASIC, né, da Antminer, que eu também vou chegar lá. Então são duas pessoas aí que têm um poder e um poder econômico muito grande para também tentar fazer aí um barulho no mercado. Então, vamos fazer um paralelo aqui com a analogia. Esses dois caras podem controlar, fazer flutuar o valor do Bitcoin e do Bitcash. Eles podem tentar manipular, mas o poder de fogo deles não é infinito, né? E a rede não para. Então, provavelmente hoje, por exemplo, é uma data marcante que hoje, 14 de novembro, começa a negociação de Bitcoin, mercado futuro na Bolsa de Chicago, né? CME Group. É a maior bolsa de mercado futuro do mundo, né? Que tem em termos de volume, hoje, né? Então, o mercado futuro ele tende a reduzir a volatilidade do preço, né? Pois você tem um contrato futuro já comprado, precificado uma data futura, então
ele reduz essa questão da volatilidade, então está caminhando para o Bitcoin ser cada vez mais estável, né? Mas ainda como é uma tecnologia nova, ele ainda tem muita especulação, muita volatilidade no preço, né? Então a proposta principal do Bitcoin Cash era não aceitar a atualização do Segwit, né? Não implementar as correções que o Segwit estava propondo, mas propor uma proposta de escalabilidade também, do aumento do tamanho de transações, aumentando o tamanho do bloco arbitrariamente para 8 megabytes. Então não tem inovação tecnológica no Bitcoin Cash, eles aumentam o tamanho de 8 megabytes. Se essa fosse a solução, qualquer pessoa teria pensado nisso antes, né? Não precisa ser um gênio da computação e da informática para trocar de 1 para 8, né? E assim caber mais. Só que isso a comunidade é contra, pois ela defende sempre o poder de descentralização, inclusive na validação, na guarda, na custódia das informações, que seria o blockchain. Então, quanto maior for o blockchain, maior a necessidade de espaço de armazenamento você tem. Hoje em 140 GB crescendo de 1 em 1. Imagina se ele começar a crescer de 8 em 8 vezes, de 8 em 8. É exponencial. Então amanhã você teria só Amazon, Microsoft, Google capaz de rodar um nó de Bitcoin, né? Pois eles têm servidores gigantescos. Usuário comum na máquina em casa, né? Eu já na minha máquina aqui no meu Mac eu não tenho mais um software Bitcoin, só meu computador de casa, um nó de Bitcoin. Né? No computador de 250 GB eu vou gastar metade do disco para rodar o nó. Então, mas mesmo assim você consegue fazer transações, pois agora tem as carteiras que são a SPV, que é Simple Payment Verification, que ela tem um endereço que ela consulta um nó confiável, que é o validador dela, né? Mas ele, de certa forma ela está colocando um intermediário ali na validação daquela informação, coisa que o Bitcoin, a tecnologia, não precisa, né, como obrigatoriedade. Então, essa proposta de melhoria do blockchain, uma curiosidade é que até hoje dá para contar nos dedos quantos blocos foram escriturados, né, no blockchain do Bitcoin Cash, maiores que o Mega. Se você procurar lá no blockchain do Bitcoin Cash, você não encontra, dificilmente você encontra um bloco que excedeu o tamanho de 1 mega. Ou seja, eles aumentaram a capacidade, só que não é algo utilizado ainda, né? Muito por conta que também a demanda não migrou para o Bitcoin Cash, ficou no Bitcoin, né? Isso se deve porque eu acredito que em outro, por exemplo, você não conseguiu atingir o número máximo do bloco. Então, esse número máximo que foi atingido, provavelmente existe outro nó que tem um complemento daquele outro bloco. Não, todos os nós têm todos os blocos. Ah, ok. Então, por exemplo, quando você está me dizendo, por exemplo, tem mais de 10.000 nós, então todos estão equiparados. Todos estão sincronizados no último bloco, aqueles 10.000, todos estão sincronizados no último bloco e eles têm desde o primeiro. Né? De forma que se ele não tiver o último, ele não consegue nem se conectar à rede e propagar transações. Obrigado, hein? Então, para eu subir um nó, então esse meu server ele precisaria sincronizar com o outro que tenha todo o bloco escrito, para que eu possa... Mas todos têm, então isso ele faz automaticamente. Ele está conectado sempre a outros 8 nós, né? Isso no software padrão, outro software também conecta a mais ou a menos nós, né? E o torrent, né? O torrent também, você conecta a várias pessoas. É uma mistura de torrent com Dropbox, né? Que se alguém atualizar alguma coisa, todo mundo recebe essa atualização, né? Ela é propagada pela rede. Né? E agora, aproveitando também a temática do fork, um grupo aí decidiu promover o fork do Bitcoin Gold, né? Que não tem uma proposta de escalabilidade, mas por estar em pauta assunto do fork, eu coloquei aqui também. Então ele não aumenta o tamanho do bloco, mas ele muda o algoritmo de mineração do Bitcoin, que hoje é o SHA-256, para um algoritmo que chama Equihash. Né? Ele não é melhor nem pior, né? Provavelmente pior, porque um algoritmo de mineração, por mais inovador que ele seja, ele só vai ser tido... O critério para você ter um algoritmo de mineração, um algoritmo de criptografia melhor ou pior, é a idade dele. Esse é o principal critério, pois ele tem uma série histórica
inviolável maior. No caso do SHA-256, na aplicação do Bitcoin, são 9 anos sem falha. Então, não é porque lançaram ontem um algoritmo que se diz mais inovador, ele não foi testado ainda. Então, não sabe se ele é melhor ou pior. Só o tempo irá dizer. Então, o tempo é o principal critério de confiança no algoritmo de criptografia, como o SHA-256 e o Equihash. E o Equihash, a proposta dele é permitir que apenas as placas de vídeo sejam capazes de minerar o Bitcoin. Então, traria o poder de volta para o usuário doméstico. Então, o SHA-256 é um algoritmo dificílimo e a indústria, como eu falei, a Bitmain principalmente, desenvolveu um chip, um processador, que a única coisa que ele faz é chutar SHA-256. E ele faz isso muito melhor do que um processador de computador, que é o CPU, e muito melhor do que um processador gráfico, que já era também melhor que a CPU, que é a GPU. Então começou a mineração com CPU, descobriram que dava para minerar com GPU, e aí criaram um chip ASIC específico para essa aplicação. A ASIC é a sigla para Application Specific Integrated Circuit, um circuito integrado específico para uma aplicação. É um chip que só serve para aquilo. Então, no caso do ASIC para Bitcoin, como ele só faz aquele trabalho, ele é muito melhor naquilo. Então ele minera bem mais rápido, tornou a mineração com o usuário casual, que tinha uma placa de vídeo em casa, desleal, uma concorrência desleal. Um está chutando milhões de hashes por segundo, e o outro está chutando dezenas. A chance do outro vai ser muito maior, a probabilidade dele ser premiado também. Então, essa é a proposta do Bitcoin Gold, é trocar o algoritmo de mineração para Equihash. Isso não sabe se é melhor, só o tempo vai dizer. Então, nada mais é também do que uma altcoin aí com o nome de Bitcoin. E aí a gente tem também outra versão do Bitcoin, que é o fork agora de novembro, o qual foi cancelado, que é o Bitcoin 2x. Então o Bitcoin 2x é a atualização do Segwit para 2 megabytes. Como eu falei, o cache é 100 Segwit para 8, e o 2x seria com o Segwit, só que de 1 para 2, trocando de 1 para 2. É uma proposta que tentaram fazer e não teve 100% de adoção da comunidade. Teve aí uma briga, principalmente porque o grupo de desenvolvedores original, Bitcoin Core, foi contra. Eles falaram, não tem necessidade de aumentar o bloco agora. E a gente vai continuar com o bloco de 1 megabyte, e outro grupo propondo e defendendo a melhoria do aumento para 2 megabytes. Só que esse grupo chega às vésperas aí do fork, faltavam aí coisa de 5 dias para o fork ocorrer. Eles divulgaram uma nota na imprensa, na lista de criptografia, que foi a mesma lista que o Satoshi usou para divulgar o software do Bitcoin. Eles soltaram lá uma carta assinada por vários CEOs de várias empresas, falando que o fork estava cancelado, que eles não iam prosseguir porque eles nunca quiseram rachar a comunidade. Eles viram que seria muito controverso, então eles estavam desistindo dessa atualização. E aí a gente tem um grupo menor ainda dessa parcela do 2x que bateu o pé e falou, não, a gente vai fazer o fork sim. Então provavelmente, por mais que esteja cancelado, o fork vai ter. Então aí já tem também, muito por conta que Bitfinex, HitBTC, algumas exchanges já tinham feito a cagada especulativa de distribuir o Bitcoin, tanto Gold quanto 2x antes, para quem tinha saldo na plataforma. Então, como mercado futuro. Então, eles ficaram aí com débito com o usuário, porque o usuário às vezes já tinha vendido, já tinha passado para frente, ou tinha comprado uma moeda que nem vai existir, então eles tinham assumido esse compromisso, e aí agora vai ter o 2x de qualquer jeito. Então, olhando essa historinha, passa normal a gente ter forks já planejados para frente, porque virou o Bitcoin Cash, vai ser o Bitcoin Gold. Esse aqui, que é o 2x, ele já veio do consenso? Exatamente, quando a gente tem mais de 10 mil, só que quando você ouviu falar apenas esses, por conta da oportunidade e da escalabilidade. Então, como um software que traz proposta de melhoria da escalabilidade, do aumento de transações,
capacidade da rede de transacionar mais transações do que ela é capaz hoje, foram forks que ganharam destaque, né? Mas fork por fork, você tem mais de 10 mil. Né? Então... Elas viram small caps, as outras viram... Shit passa a ser uma outra moeda. Que tem valor e alguém pode comprar. Tem valor, mas depende muito do volume também. Você tem dificilmente da liquidez, volume, né, da capacidade de você conseguir vender aquilo por aquele preço que está te falando, né, e conseguir vender uma grande quantidade. Porque por mais que se pague $300 hoje no Bitcoin Gold, se eu quiser vender 1 milhão de Bitcoin Gold, será que tem gente para comprar? Ou será que eu vou derrubar o preço para zero? Né, comprar de todo mundo que está disposto a pagar. Então tem muito essa questão também. E aqui o bônus, que representa apenas minha... Sim, que você tinha no bloco do qual o fork ocorreu. Então, se você comprou Bitcoin um dia depois, seu saldo antes do fork estava zerado e depois do fork tem saldo, você não faz jus a ter a mesma quantidade nas duas redes. Né? A rede é duplicada em um determinado momento arbitrário daquela contagem de blocos. Como eu falei, não é dia 15 de novembro que o fork vai ocorrer. Se eu voltar aqui no 2x, o fork vai ocorrer no bloco 494.784. Só que a cada 10 minutos, dado a contagem que a gente tem hoje, se espera que esse bloco será em 15 de novembro. Por isso que já está se falando da data de 15 de novembro. Então, se tivesse 783, 10 bitcoins, eu teria também... Exatamente. E aí, se no bloco seguinte, 785, você vender só os bitcoins que você tem em uma rede, isso não reflete na outra, né? Passam a ser independentes. Esse fork, então, ele está previsto a acontecer mesmo assim, é isso? Mas em qual? No Bitcoin ou no Bitcoin Cash? Então, está rolando também um fork no Bitcoin Cash, uma atualização. Então é o fork do fork, né? Ele vai ser um hard fork, né? E então tem aí, isso vai ficar cada vez mais comum, né? Mas vai muito da importância que a comunidade ou a imprensa dá em cima disso, né? Então o fork do Bitcoin Cash foi o mais noticiado por conta que a Bitmain, que é a maior mineradora também hoje, porque eles produzem, além de produzir o chip, eles também usam o chip que eles mesmos produzem, né, nas farms que eles têm lá de mineração, e eles já tinham declarado que eles iam destinar coisa de 30% do poder de mineração deles para o Bitcoin Cash. Né? Então, eles têm um poder político muito forte. Né? Então, por isso que esses forks em específico ganharam notoriedade, né? Mas fork por fork haverão vários. E aqui, só para finalizar, então, um bônus aqui que representa apenas minha opinião pessoal, que é uma opinião que eu tenho, assim, que não tenho como provar nem nada, até porque é uma crítica, né? E assim, a rede do Bitcoin é uma rede descentralizada e o livre mercado que vai dizer qual que é o Bitcoin original. Amanhã a gente pode ter, e algumas pessoas já apelidaram o Bitcoin hoje, tanto o Bitcoin Core como o Bitcoin Legacy, né? São apoiadores do Bitcoin Cash que falam que o Cash é o verdadeiro e que amanhã a gente largaria o Cash e chamaria só de Bitcoin, né? E eles defendem também, que é um fato curioso, que o Satoshi Nakamoto, a visão original dele era de fazer a escalabilidade, resolver o problema da escalabilidade do Bitcoin on-chain, né? Aumentando o tamanho do bloco, trazendo as transações todas para dentro de um único blockchain. Essa se diz que é a visão do Satoshi no início, né? Mas hoje as propostas de melhoria do Bitcoin Core são 100% pertinentes, né? E o tempo de confirmação também não é algo que seja relevante e esteja trazendo esteja sendo prejudicial à rede hoje, né? O custo da taxa aumentou porque o valor transacionado aumentou, né? Não por conta da necessidade da escalabilidade e tudo.
Então, tem uma opinião pessoal aqui que é a seguinte: esse é o chip que a Antminer fabrica, né? Que a Bitmain, a controladora dessa empresa, Antminer, né? Que é o chip ASIC. Esse é a cara dele, né? E essa é a peça, né? A máquina mineradora que eles fabricam, a mais famosa do mundo hoje em mineração, que é a S9, né? Tá aqui no site da Bitmain, você pode comprar. Hoje eles só vendem essa mineradora por Bitcoin Cash. Eles não aceitam mais Bitcoin original, o Bitcoin como pagamento pela mineradora, né? Então você tem que, se você quer comprar uma máquina dessa, você tem que trocar seu Bitcoin por Bitcoin Cash para mandar para a Bitmain, né? Usada. Não, nova, eles vendem novas. Usadas você compra no mercado, aí depende do vendedor, que aí ele aceita o pagamento que ele quiser. Eu falo nova pelo site, na loja virtual, apenas com Bitcoin Cash, né? E aqui está o problema da maleabilidade. Então, tem um engenheiro lá da Bitmain, ele inventou uma tecnologia que foi chamada de ASIC Boost, né? Então ela explora o problema o bug da maleabilidade para fazer a mineração mais rápido, né? Então ela aumenta ela diminui o custo de mineração, né, a eletricidade também, em cerca de 20%, né? Então ela traz um ganho aí para quem tem essa placa, perante a quem não tem essa placa, meio que uma concorrência aí também desleal, né? E com a implementação do Segwit, o ASIC Boost ficou impraticável, né? E esse ASIC Boost é também interessante de falar que ele foi, apesar de ter sido inventado por um engenheiro da Bitmain, a Bitmain roubou a ideia dele e patenteou, né? Então não é muito assim ética, né, por se falar. Então é algo que ficou impraticável. Então assim, com a ativação do Segwit, o minerador que tem Antminer, ele queria praticar o ASIC Boost, aumentando ainda mais o seu poder de mineração, rodando um software que explorava aquela vulnerabilidade da maleabilidade, ele não consegue mais fazer isso, ele passou a concorrer de igual para igual, né, com o resto da rede. Então, muito que por isso também se migrou esse poder de processamento para o Bitcoin Cash. Você quer... a rede viu como não uma trapaça, mas desleal, entendeu? Uma espécie de trapaça. Então, não é mais possível. A maleabilidade, entre outras coisas, se torna impraticável o ASIC Boost. Então, sobrou apenas o Bitcoin Cash para se aplicar o ASIC Boost, né? E falando já de ética, né, e também da Bitmain, é interessante citar o backdoor chamado de Anti-Bleed, né, que é um backdoor que foi descoberto ter sido implementado pela Bitmain nas mineradoras Antminer, né? Então era um backdoor que ninguém sabia que estava lá no código, mas estava, né, no firmware do código, né? E eles permitiam que a Bitmain desligasse as mineradoras remotamente, né? Então, em questão de ética, assim, eles não são 100%, né? Isso no processador mesmo? No firmware, né? Que é o software que está da máquina. Exatamente. Ainda tá? Não dá para falar. Agora eles lançaram a atualização para tirar isso, né? Então, assim, de ética eles não são 100% e eles defendem o Bitcoin Cash, né? Muito por conta que eles conseguem explorar o ASIC Boost, não tenho provas disso, mas são peças que se encaixam e acho interessante expressar também a minha opinião sobre isso, né? Esse produto Boost, se eu não me engano, tem na parte de segurança do Segwit, tem as brechas ativas, entendeu? Aí depois era tido como uma brecha. Assim, perdão, só respondendo depois. Porque assim, eu trabalho com pesquisa, né, em segurança, e antes do Segwit tinha na parte de vulnerabilidades conhecidas do Bitcoin a parte do ASIC Boost, entendeu? E depois disso ele foi tirado, ele virou rascunho e depois eles tiraram, entendeu? Sim. Então era mais esse o caso, entendeu? Estava citado expressamente. Tava né? lá, eles tinham não tinha nem o número da vulnerabilidade, tinha tipo ASIC Boost, só isso. Tipo, quem sabe do que se trata é uma vulnerabilidade. Sim. E é isso, eu termino por aqui. Como é um meetup, a gente fica aqui ainda para promover
a discussão aí entre todos, né? Vou ficar meu e-mail aqui, domenico@econobit.com.br. Só para falar rapidamente, Econobit é uma plataforma de câmbio, né, de Bitcoin, uma plataforma onde usuários podem encontrar, então, uma plataforma, um ambiente seguro para compradores e vendedores negociarem entre si, né? O grande diferencial da gente ser a única no mercado que é peer-to-peer. Então hoje, as corretoras tradicionais como Foxbit, como o Mercado Bitcoin, o Alltime, entre outras, elas operam por meio de uma conta PJ num banco, né, onde o dinheiro dos clientes fica todo lá, né? Os bitcoins na plataforma e o dinheiro numa conta bancária. Eu só tenho os bitcoins na plataforma, o dinheiro na conta bancária fica na conta bancária de cada um. E você negocia pessoa física com as outras pessoas, né? Então, a gente vê aí casos na comunidade de pessoas tendo contas congeladas por desinteresse comercial, né, por conta de banco, né? Então, é uma alternativa, né? A transação, quando eu fizer uma transação pessoa física, ela não fica carimbada como sendo uma transação de Bitcoin. Se eu faço um saque ou um depósito para uma corretora de Bitcoin, que a única atividade dela é essa, é óbvio que você está comprando Bitcoin, né? E também a gente, no Facebook, todo dia vê lá o pessoal comprando e vendendo peer-to-peer, que é da natureza da tecnologia, né? E a gente vê dezenas de golpes do ovo e da galinha, né? O cara manda o Bitcoin e não recebe de volta, era um perfil fake, o cara paga e não aparece nunca mais, né? Então, a gente tem um sistema que chama Scroll, né, que faz a garantia da operação, que o Bitcoin, para ele ser negociado na plataforma, ele já precisa estar lá, e a partir do momento que você clicou comprar, pague ou não, ele já está congelado para você, né? Então, o anunciante fica congelado aquele Bitcoin pelo tempo que ele configurou, né? Ele também não vai garantir a operação por o preço por muito tempo, né? Mais que um dia, mas também não pode ser um tempo muito pequeno para não dar tempo de fazer a transferência. E aí o que acontece? Tendo a confirmação dos dois lados, paguei, recebi, libera automático. Se tiver divergência, paguei, o outro tentar falar que não recebeu, ou o cara tentar mentir que pagou, tem divergência, é o único caso que a gente atua, que é a disputa, né? E a gente faz a arbitragem pedindo comprovação dos dois lados. Do lado do Bitcoin é blockchain, é muito fácil, né? Do lado da conta bancária vai pedir extrato, vai ser aberta uma ocorrência, né? E tem a garantia da operação, tanto por parte da Econobit, que é uma empresa estabelecida com CNPJ, com suporte e atendimento, e a gente também tem essa certeza de que o Bitcoin ele vai chegar na outra parte, pois ele já está com a gente, ele já não está mais com o usuário. Se o usuário comprador não pagou, é a única ocasião que o Bitcoin é liberado de volta para o vendedor. Então você pode fazer tanto um anúncio de compra quanto de venda e aguardar alguém se interessar pelo seu anúncio. Então você não tem a operação sendo confirmada instantaneamente, então a gente oferece taxa zero, né? E se você quiser que a operação ocorra instantaneamente, você pode comprar de um anúncio que já está criado, e aí você arca com a taxa de 1% da corretagem da Econobit, né? E a gente, em Bitcoin, né? Pois a gente congela o Bitcoin, a gente morde um pedaço do Bitcoin. Quem está pagando, paga o Bitcoin inteiro, mas quem está recebendo, receberia 99%. Só que a gente ainda está em beta, né? Então a gente está ainda oferecendo promoção de taxa zero para os dois lados, né? Então fica a oportunidade de comprar e vender Bitcoin com taxa zero. E a gente também, por ser os usuários que oferecem o meio de pagamento, a gente tem muito mais opções do que uma corretora tradicional, que é apenas os bancos onde ela tem conta, né? Que é 2, 3 no máximo, né? Dos mais conhecidos, Caixa, Banco do Brasil e Bradesco. Itaú ninguém tem, porque o Itaú não abre conta, né? Então, na minha plataforma você encontra usuários com o Itaú, com outros bancos, né? Porque para mim, plataforma é apenas uma lista para o usuário filtrar os anúncios. São os próprios usuários que vão oferecer aqueles meios de pagamento, né? Então, tanto para internacionalização, posso ter outras moedas sendo negociadas na minha plataforma, não apenas reais, como também de vários meios de pagamento, pois eles são combinados entre as partes. É bem análogo ao Mercado Pago no sisteminha do Mercado Livre. Então, o Mercado Livre, a encomenda, a caixa pega peer-to-peer, né, de um usuário para o outro, apesar de ter o correio como intermediário, mas ele vai de um usuário para o outro sem passar pelo Mercado Livre, e o dinheiro passa pelo Mercado Livre. O dinheiro, no meu caso, é o Bitcoin, e o peer-to-peer é a transferência bancária.
né? Então, é dessa forma que funciona. Fica o convite aí para conhecerem econobit.com.br. Então, o grande diferencial é que o pagamento é entre as pessoas, direto, Isso. né? E é tipo o Mercado Livre, aí você confirmou tudo, aí você libera uma moeda, você fica mantendo ela. Normalmente as outras não trabalham assim, seria o pagamento pela plataforma mesmo. Pela plataforma, o dinheiro para ser Então, negociado você já dá, precisa dá uma plataforma. liberdade assim das pessoas. A liberdade da pessoa ficar, pelo menos a parte do saldo dela que é em reais, fica na conta dela, né? E lembrando que exchange na carteira, então, apesar de o cadastro ser gratuito, né, e a gente não cobrar taxa de administração nem custódia, né, nem taxa de saque e para enviar, né, recomenda-se, como todas as exchanges recomendam, que você deixe lá apenas os bitcoins que vão ser negociados, né, que você use a tecnologia do Bitcoin para seu benefício, que é você ter a chave privada e você ser o único custodiante do seu dinheiro, senão a exchange vira um banco e você não precisa do Bitcoin, pode ser qualquer moeda. Tem carteiras, né, wallets, né, que são de aplicativo celular, normal. Agora, eu fui a algumas opções que parece que ele aceita fazer passadas de extração, né, o Bitcoin, de uma pessoa para outra, mas mesmo sendo offline. Como isso é possível? Propagar a transação offline não é possível. O que seria possível numa transação offline seria eu dar todo o saldo da minha carteira para você, que seria o quê? Passar a chave privada da minha posse para a sua. Chave privada é uma senha pré-determinada daquele endereço. Então, se não sou mais eu que tenho a senha, é você, então eles se imprimem as paper wallets, que eles falam, que é um pedaço de papel que tem as duas chaves, a privada e a pública. E passa a ser um título ao portador, uma nota. Né, Dinheiro espécie, então. É um dinheiro espécie. A partir do momento que eu te dei, você está em posse, você é o proprietário. Vou fazer uma outra dúvida. Se você tem duas carteiras e você usou as mesmas 12 palavras para formar o passphrase lá, eles, na verdade, são a mesma carteira? Então, a chave privada, nesse caso, é derivada da seed. Né? A seed tem essa palavra seed, que é a semente. Ela que dá nascimento àquela informação. Então, ela é uma informação que vai gerar, a chave privada vai ser um resultado da seed. Então, se gera seed, você consegue gerar a chave privada. Não só uma, várias também. Então, a seed dá origem às carteiras multideterminísticas, que eles chamam de HD Wallets, onde você não tem um endereço, você tem vários. Então, a carteira é um agrupamento de endereços. Então, quando você abre o saldo da carteira, do app, ele te mostra o saldo somado de todos aqueles endereços. Não necessariamente vai estar tudo em um, pois se recomenda, por questão de privacidade, que você use um endereço novo para cada recebimento. Não use o dinheiro, um endereço como uma conta corrente. Como o blockchain é público, pensou se eu estou te devendo, fiquei um ano te devendo dinheiro porque não tinha nada, falou, pô, tá apertado aqui, não vou te pagar os 1.000 que eu estou te devendo, eu vou te pagar só 100, beleza? Só tenho isso. Aí eu te mando, você pega o endereço do meu hash, consulta no blockchain, vê que eu estou cheio de Bitcoin, que estava te enrolando. Então, por essa questão assim de ser público, transparente, você recomenda que você gere um endereço novo para cada transação, para ninguém ter conhecimento do saldo que você tinha no seu endereço antes de você mandar. E é descartável, né? Então, como eu falei, 2 elevado à potência 256, você pode gerar endereço à vontade, todo mundo, no mundo inteiro pode gerar endereço à vontade, que mesmo assim a gente não vai esgotar a capacidade. Mas duas carteiras com os mesmos seeds, então não necessariamente você deu Não, 2 carteiras com o mesmo seed, mesmo 12 palavras. Carteiras não. Você pode, carteira sim, você pode usar a chave privada, você pode importar em qualquer wallet. A carteira é apenas uma interface para trabalhar esse par de chaves, pública e privada. Então você pode ter o mesmo endereço de Bitcoin, né, em diferentes aplicativos, o mesmo, né, com o mesmo saldo. Não é porque é um aplicativo diferente que você precisa usar um endereço diferente. Você pode importar uma carteira. Você não precisa, quando você baixa um aplicativo novo, mandar pela rede o Bitcoin. Você pode importar a sua chave privada para esse aplicativo novo e apenas usar outra interface para trabalhar com o mesmo saldo, com o mesmo endereço, com a mesma carteira. Tem uma pergunta lá no fundo. Primeiro, aquela pergunta de liberação off, você pode fazer com o OpenDime, né? Também, o OpenDime, até acho que o meu OpenDime está aqui.
Não, catálogo não. Não vou poder mostrar. Pegaram, hein? Bom, mas é isso, pessoal. Não vou ficar respondendo dúvida aí, todo mundo pode. Você também faz o score do vendedor? Sim, tem sistema de reputação, né? Então é muito legal também. Você pode avaliar o usuário como positivo, neutro e negativo, e também tem um campo de feedback, né? Tem um chat privado para eles conversarem entre usuários, para também acertar detalhes da operação, né? Se tiver qualquer problema, putz, eu só vou. Desculpa, não vou conseguir, estou cancelando, né? Se o usuário cancela, libera automático, né? De volta se o comprador cancela, libera automático de volta para o vendedor, né? E tem então chat privado, sistema de reputação, então são os próprios usuários que avaliam os outros usuários, né? Então, para a plataforma é bom, porque para a gente não põe nossa imagem em risco, a gente foca em fornecer segurança para a plataforma, né? E não na parte operacional. Se for nas exchanges, já tem exchange com um time de 30 pessoas, todos apertando tecladinho numérico e confirmar o enter para enviar o saque. Então vocês pedem um saque, o saque fica numa fila, que pode demorar horas para ser executado, né? E a imagem sempre da exchange, a reputação da exchange que está em jogo. No meu caso, é a reputação do usuário que vai estar em jogo. Você faz algum cadastro? Tem um cadastro, né? Então a gente tem sistema de compliance com verificação de e-mail. Chegou o código no e-mail, você precisa voltar você precisa ter acesso àquele e-mail para você inserir na plataforma o código. Mesma coisa para celular, né? Confirmação via SMS para verificar o número do celular que é realmente o número que está ativo, que é válido, que chegou o SMS também. E tem verificação do documento de RG e comprovante de residência, né? Mas quem exige o documento é um usuário do outro. No anúncio que você cria, que você exige que quem vai negociar com você tenha esses critérios já confirmados, né, ou não. Ou se você abrir mão dessa confirmação, é recomendável que seja exigido, né, para trazer segurança à operação também, né, saber com quem está negociando. É a Economist que faz essa verificação, né? A gente não passa o RG para o outro usuário. Não, você só sabe que ele teve o RG dele verificado. Por intermédio de você. Pela gente. Verificado. É tipo Airbnb, então. Isso, exatamente. Você sobe lá, faz o upload da foto, a gente faz a verificação automática, né? Então é automático tanto o e-mail, o celular e a verificação do documento, né? Já é tudo automatizado. Então o usuário fica com o check ali, celular check, e-mail check, documentos check. Então você sabe que ele é um usuário que já está verificado, então você tem mais tranquilidade para negociar com ele, sabe que a pessoa é uma pessoa que a plataforma, a gente como intermediador nesse caso, já validou ele como usuário real, né? E também tem o rating, né? Tanto de quantas transações ele já fez e a nota que ele recebeu pelas transações, para você saber que é um usuário que também tem reputação boa na plataforma, né? É uma pessoa de boa fé que já negociou com dezenas de pessoas e nunca deu golpe em ninguém. Se tivesse dado, você pode ir lá e negativar após a operação, né? Você só abre o campo de avaliação para quem negocia, né? Então, para cada negociação, você tem uma avaliação, né? Não pode ir lá e queimar um usuário à toa, né? Só para quem realmente negociou pode avaliar, e ambos podem avaliar. Comprador avalia vendedor e vendedor avalia comprador. É cruzada também a avaliação. Tipo local Bitcoin, parecido com É igualzinho a local Bitcoins, é o mesmo esquema, né? Com a diferença do suporte em português, né? Local Bitcoins é suporte em inglês, e também com o apoio jurídico que a gente tem por estar uma empresa estabelecida aqui na Junta Comercial de São Paulo, né? A gente tem sede na PUC, a gente está incubado ali no Campus Ciência e Tecnologia da PUC, né? E também a Local Bitcoin, se você tiver um problema jurídico, você teria o custo de fazer um processo na Finlândia, que é onde eles têm sede. Então, provavelmente, só uma tradução juramentada, as custas processuais iam ficar mais caras do que qualquer valor que você fosse tentar reaver, né? Então, torna isso viável, né? E tentar, então, pegar essa parcela do mercado que hoje já os brasileiros negociam no Local Bitcoins, como também ser uma alternativa ao modelo de negociação tradicional das corretoras que existem hoje. Então, os caras têm cartãozinho aqui para quem quiser, mas é isso aí.
site X está minerando Bitcoin. Já ouvi dizer que o site da prefeitura, o outro site minera Bitcoin. Isso é fake? Isso é um script, falar aí pessoal da transmissão, é um script que chama CoinHive, ele minera uma criptomoeda que chama Monero, então você consegue colocar esse script dentro da programação do seu site, isso é verdade, não é notícia falsa, e enquanto o usuário está com o site aberto, esse script fica rodando, minerando Moneros com o seu poder de processamento do seu computador que está acessando aquele site. Então você pode abrir o gerenciador de tarefas e ver que quando você abre aquele site, a aba, o seu poder de processamento da CPU vai para 100%. Fica ali esgotado. E, inclusive é curioso aí um fato para citar que o portal do cidadão do governo de São Paulo foi pego minerando Bitcoin minerando Monero, no caso no computador do cidadão aí paulistano que acessa o portal do cidadão. A culpa é do programador que é responsável por cuidar do site do portal do cidadão. E aquele vai ficar com os monedas? Monero é uma moeda 100% irrastreável, ela é transparente, mas o valor, o saldo do endereço no blockchain do Monero não é público, ele é privado. Então apenas a pessoa sabe o saldo do endereço dela, as outras não sabem. Então ele torna irrastreável. Então por mais que você sabe para onde está indo, você não sabe nem quanto tem lá, nem de quem é. Então, é meio... Só uma informação, o vídeo está online daqui a um minuto, vocês podem rever toda a palestra online na nossa página, Bitcoin São Paulo, no Facebook. Só curtir lá, vai estar lá o vídeo, já está disponível. A gente tem o e-mail de todo mundo aí que assinou a lista, para a gente mandar o link dos slides que foram apresentados hoje. Todo mundo assinou, pessoal? Manda o link do Facebook também. O link do Facebook vai estar o link do vídeo, que já foi transmitido. Tá. Eu queria fazer uma pergunta que não está no escopo da primeira, nós temos uma associação comercial. Então, a associação comercial está fazendo um movimento para que os comerciantes comecem a usar. A associação comercial, ela é uma entidade que não é uma associação que não usa, por mais que tenha esse braço aí com fundamental, o comércio, ela não usa dinheiro de impostos do governo, ela pega um centavo de impostos. Ela é 100% associada. Eu vou finalizar já.